História de Moisés. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, de Exodo, de Êxodo, como você quiser. Segundo livro da Bíblia. É o livro que fala sobre a libertação do povo. É o livro que fala sobre a saída do povo do Egito. Ele começa falando sobre os descendentes de Jacó no Egito, as parteiras poupam a vida dos recém-nascidos, o nascimento de Moisés, e aí vai chegando onde que a gente quer. Coloca aí, o Igor, Êxodo 3, a partir do verso 1. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com todo o Ministério de Louvor, foi um tempo de Deus, foi algo muito bom, muito agradável. Saímos daqui com muitas ideias, muitos projetos para o ano de 2020. Foi muito gostoso mesmo estar aqui com os levitas ontem. A Bíblia diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote midiano. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte de Deus, o monte sagrado. E apareceu-lhe um anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Você pode dizer eis-me aqui nessa noite? E disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, perseguidores, né? Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, querido? Vamos parar por aqui. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor fale com liberdade a tua igreja, essa congregação, a comunidade que aqui se reúne, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha para quem está do seu lado e fala: por favor, não conversa comigo, não deixe que nada te disperse nessa noite, irmão. Essa é a noite de vitória para a sua vida e para aqueles que estão ao redor de você, seus familiares, seus parentes. Não permita se dispersar. Despertar pode, não dorme não. A Bíblia está falando, queridos, de Moisés, um dos maiores libertadores citados na Bíblia. A Bíblia está falando de um homem que está no campo pastoreando as ovelhas de seu sogro, Reuel, também conhecido como Jetro. A Bíblia está falando de alguém que está em um outro local, mas não esteve ali durante toda a trajetória. Então a gente volta um pouco a fita e nós vamos entender o que está acontecendo. José está no Egito, é o top dos top do rei do Egito, do faraó. Acontece que o faraó morre e entra um novo faraó que não conhece José e seu povo. Esse novo faraó começa a entender que não precisa de dar toda essa excelência que esse tal de José tem. Houve uma troca no comando, né? No partido político, aí tentaram quebrar a perna de José. Acontece que estava ali com José, que veio da sua parentela 70 pessoas. E essas 70 pessoas, eles começaram a se multiplicar, e começou a ficar um grande povo. Eles eram uma colônia ali naquele lugar. A Bíblia diz que eles se fortaleceram de tal forma que o faraó começou a ter medo daquele povo. Então nós vamos ter que fazer alguma coisa para a gente poder segurar a onda desse povo aí, senão daqui a pouco eles estão engolindo a gente. Eles estão ficando maior do que a gente. Aí começa o livro de Êxodo, que é
de onde a gente está extraindo essa história, os descendentes de Jacó, vence uma ordem de Faraó para que as parteiras egípcias matassem as crianças no nascimento. Os homens deveriam ser mortos ali no nascimento. As parteiras direcionadas por Deus, elas não cumprem essa ordem. E quando o Faraó chama e fala: o que está acontecendo? Não está matando? O senhor não está sabendo, não? Essas mulheres hebreias são tão espertas que agora elas estão ganhando menino até antes da hora. Quando a gente chega lá, ela já ganhou e já sumiu com o menino. Não está tendo nem jeito de a gente matar. A história continua dizendo, querido, que aí nasce Moisés e fica alguns meses com sua mãe e precisa de ser escondido. Era um menino muito belo, era um menino muito bonito. Ali estava nascendo um libertador de uma nação. Alguém que seria usado para ser um libertador, ser um vaso que Deus usaria para libertar um povo. Você entendeu por que você foi convocado para ter aqui hoje? Você entendeu por que Deus te trouxe nessa noite? Aleluia! Quando você nasceu, estava nascendo um vaso, o Senhor estava fazendo um vaso que Ele encheria de uma porção de unção para poder ser um diferencial na sua casa, para poder ser um referencial na sua família, para poder, apesar das suas fraquezas, das suas limitações, ser usado por Cristo para levar esse Cristo para dentro da sua casa e para que os seus fossem salvos. A Bíblia diz que esse Moisés escondido é colocado num cesto com betume, é bem lacradinho, esqueci a palavra. É colocado no rio, a água leva Moisés, a filha do faraó, imagina a filha do governador, a filha do rei, está se banhando nas águas, e daí escuta um choro. O que é isso? Quando as criadas vão olhar o que é isso, a gente achou isso aqui. Um menino, que menino lindo, eu vou ficar com esse menino para mim, não vou matar ele não. Aí leva o menino para dentro do castelo, para dentro do império. Moisés. E olha como Deus faz as coisas. De repente você fala, você pastor, você não sabe como que começou a minha vida. Mas você vai saber hoje por que Deus permitiu tudo isso acontecer com você. Amém. E aí aquele menino é levado por aquela moça para dentro do palácio, e no palácio ela resolve dar uma ordem que é para buscar alguém que estava amamentando, para poder amamentar aquela criança. Tinha um monte de mãe sem filho que já tinha matado um monte de menino. E aí Deus direciona, tipo assim, né? Põe a mãe de Moisés aqui, põe quem está procurando vindo aqui, né? Pinga até as gotinhas de leite, assim, quando o pessoal que passa, agora você está amamentando, é mesmo, legal, você precisa de alguém amamentando, é esse aqui. E aí leva a mãe de Moisés para dentro do palácio para alimentar quem? Moisés. Olha o cuidado de Deus com você. Amém. Deus não deixou outro pai te sustentar, porque Ele é o seu sustento. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés amamenta, cresce, fica forte, fica bonito, cresce com todos os ensinamentos do Egito. Era a melhor escola da época. É tipo a gente pegar um filho da gente e dar alguém lá de Nova Lima criado. Mas a Nova Lima não foi meio derrubado, mas já foi top. Cadê seu filho? Meu patrão lá de Nova Lima está criando ele. Vai estudar naquelas escolas boas lá, só coisa bacana. A Bíblia diz que depois de 40 anos, Moisés sai e vê uma briga entre um egípcio e um hebreu. E ele tenta defender. E nesse tentar defender, ele mata o rapaz. Mata o egípcio, que não era sangue dele, não era povo dele. Isso chega no ouvido de Faraó. Faraó descobre a situação e manda matar Moisés. Moisés vai e foge para Midian. Quando Moisés chega em Midian, aí chega onde a gente leu, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Jeuel, seu sogro. A Bíblia diz que Moisés está apacentando o rebanho, Moisés está sendo treinado. Primeiro ele passa 40 anos aprendendo, sendo treinado, sendo instruído. Está entendendo o que você precisa procurar instrução? O que você precisa procurar ler? O que você precisa procurar aprender? Deus vai te usar. Mas Deus não é que Ele precisa do seu conhecimento, é que você precisa de conhecimento para usar tudo que Ele tem para fazer em você. Glória a Deus. Irmão, já foi a época que a gente falava assim: eu conheço um irmão que não sabe nem ler, pega uma pessoa para ler e aí ele começa a falar de Jesus. Nós não estamos nessa época mais. Já teve essa fase. Nós não estamos nessa época mais, nós estamos numa outra geração. E Deus quer nos usar para nos levar em lugares grandes, em que a gente precisará ter um pouco de conhecimento para aplicar aquilo que Ele faz na nossa vida. É verdade.
Não sair daqui dizendo, o pastor falou para Deus usar a gente tem que ter conhecimento. Não, eu estou falando que a gente precisa ter conhecimento para aplicar o que Deus tem para fazer através da nossa vida. É verdade. E aí a Bíblia diz que aquele homem, depois de 40 anos, ele foge e vai para o deserto, e agora ele vai cuidar, vai pastorear, né? E Deus está tratando, está ensinando, está preparando. Você está entendendo por que você está vivendo um deserto? Por que você está passando por dificuldade? Por que você passa luta? Por que você não entende? Pastor, é uma luta, lá em casa é uma luta. Eu tive que fugir, eles queriam me matar. Foi assim que aconteceu com Moisés. Mas a Bíblia diz, querido, que ele vai no monte do Senhor. Ele vai com aquelas ovelhas no monte do Senhor. E quando ele chega ali, Moisés via sarça todo dia. Moisés via planta. Sarça é um tipo de planta. É um arbusto, uma planta. Ele via fogo todo dia queimando, porque o deserto 50 graus. Ele via aquilo ali todo dia, estava acostumado com aquilo. Mas tem uma coisa naquilo que ele não estava acostumado a ver. Deus está te chamando para experiências. Deus está chamando a sua atenção. Porque Ele está nesses dias te mostrando coisas que você está acostumado a ver, mas diferente do que você está acostumado a ver. Pastor, eu tenho acordado de madrugada, Deus tem me dado sonhos. Eu tenho acordado de madrugada, eu tenho conseguido orar. Deus tem me incomodado para orar mais. Pastor, eu tenho lido a Bíblia com mais frequência. Pastor, eu tenho escutado mensagem. Tudo que você acostumou a viver. Mas Deus está tratando de uma outra forma com você. Você está vendo uma sarça com fogo, só que ela não está queimando. Deus está fazendo coisas diferentes no nosso meio. Amém. Coisas que estamos acostumados a ver na nossa vida cristã, mas de uma forma diferente. Deus tem trabalhado. Ele tem chamado a nossa atenção. Nós estamos aqui numa campanha de quarta-feira da vitória. Aleluia. Estamos buscando a nossa vitória, a vitória da nossa família, a vitória dos nossos, a realização dos nossos sonhos. Glória a Deus. E Deus está nos mostrando essas coisas de uma forma diferente. A Bíblia diz que Moisés se atenta para aquela planta que pega fogo e não queima e nunca que acaba. E ele fala, eu vou virar para ver a presença, para ver o que está acontecendo. Essa história que eu acabei de contar. E Deus fala, Moisés, Moisés. Deus chama a atenção de Moisés. E resumindo, para a gente ganhar tempo, Deus fala com Moisés que vai enviá-lo de volta ao Egito, porque ele ouviu, ele tem escutado o clamor daquele povo. Você lembra das suas orações da madrugada, irmão? Você lembra daquele culto que você morre de chorar, que você fala, será que é possível que é só comigo que está acontecendo isso? Será possível que essas mensagens estão falando tudo é só comigo, ninguém mais está sentindo isso? Você está entendendo agora porque que Deus te traz em cultos, que mensagens têm arrebentado o seu coração, tem quebrado tudo que você tem vivido. Deus tem te quebrado, Deus tem te feito um vaso novo, Deus tem te erguido, Deus tem te preparado, Deus tem te estruturado para viver um algo novo. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, não para você sair daqui com a sua vitória, mas para você sair daqui com um estilo de vida. Você não vai sair daqui com a chave da vitória na mão. Você é a chave da vitória, conseguir a quarta da vitória, através do nome de Jesus. Não. Você vai sair daqui todo diferente, porque as pessoas vão olhar para você, mas você não é uma pessoa que tem uma vitória. Você é uma pessoa que é uma vitória. Você não é uma pessoa que tem uma bênção, você é uma pessoa que é uma bênção. E mais do que isso, você vai sair daqui hoje, eu estou profetizando sobre a vida da igreja. Você vai sair daqui hoje com um poder que está sendo dado, não por mim, mas pela palavra, pela presença do Espírito Santo, pelo poder que é no nome de Jesus, um poder que está sendo entregue para cada um que está aqui nessa noite, de se tornar um libertador. Libertador de quê, pastor? De tudo que precisa ser liberto. A começar por mim e por você. Talvez a primeira libertação que Deus vai te usar para você, para fazer é em você mesmo. Porque tem muitas coisas, muitas cadeias que nós mesmos nos aprisionamos, nós mesmos nos prendemos a ela, nós mesmos não aceitamos a palavra de libertação sobre ela. Tem muita coisa que a gente pensa, isso aí é assim mesmo, mas comigo não acontece. Isso aí dá certo na vida de todo mundo, menos na minha. Amém. Glória a Deus. Você está querendo dizer, querido? Vou até pegar uma chave, é a terceira vez que eu penso numa chave. Você está querendo dizer que eu estou te entregando uma chave e estou falando com você, pastor Carlos, abre a porta do gabinete, por favor, a chave é essa. Tá certo, não, pastor, essa chave não abre lá não.
O Senhor está falando com pessoas aqui que por muito tempo Ele tem te mostrado a chave que você precisa para sair dessa situação que você vive. O Senhor está falando com pessoas aqui que Ele tem entregado a chave na mão de pessoas. E olha que eu sempre falo, a chave da vitória, né? Eu brinco com a chave da vitória. É a chave da libertação que está sendo entregue nessa noite. Glória a Deus. E a começar por você. Amém. Deus está mostrando que você precisa de acreditar nessa chave, porque não tem nada de demais nela. É a chave simples. Você não vai ter que fazer nada demais além de acreditar naquele que te entregou a chave. Porque Moisés ele não acredita, ele fala, mas eu vou lá, eu vou estar dando uns pulos aqui, eu vou lá na frente, depois eu volto atrás. Ele está falando, mas eu vou lá, como é que esse povo vai acreditar? Não é possível, eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? Quem que me mandou lá? Quem que me entregou essa chave? E o Senhor fala com ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais, te mandou lá. E como se não bastasse, o Senhor fala com ele naquele dia, e está falando com você nessa noite. O eu sou te mandou ir lá. Querido, eu entendo quando Deus está falando com Moisés que o eu sou está mandando Moisés ir lá. Quando Deus está falando comigo e com você que o eu sou está mandando você destrancar essa cadeia que você vive nela. O eu sou está mandando você destrancar essa algema que você vive nela. O eu sou está mandando você ser liberto desse grilhão que você vive nele, dessa mentira que você vive nela, dessa mente perturbada que você insiste em aceitar na sua vida, desse pensamento que você insiste em aceitar na sua vida. Deus está falando com você que o eu sou está te mandando ser liberto disso. E por que ele fala o eu sou? Porque ele está dizendo nessa noite que não depende de mim e de você. Glória a Deus. Quando o Senhor fala com Moisés, fala que o eu sou, Moisés. Não é você, é o eu. Não é você, pastor Carlos, que vai conseguir resolver a situação. É o eu sou. Glória a Não é a Deus. senhora, mãe, que vai conseguir resolver as situações que a senhora tanto planeja resolver. É Ele. Glória a Ele quer Deus. usar a senhora. Mas quem vai fazer é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando conosco nessa noite que não vai ser pela força do braço. Não vai ser pelo conhecimento. Pastor, mas eu estou falando no começo que a gente tem que buscar conhecimento. Separa as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se tiver mais um grupo, é outra coisa ainda. Não é o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso jeito de articular as coisas, a nossa estratégia. Não é. O Senhor tira Moisés do centro das instruções, do centro dos ensinos, do centro da medicina do Egito, e leva Moisés para o deserto, para o mato, para poder cuidar de animal, de ovelha. Ele está querendo falar com Moisés, desce um pouquinho, que eu vou te usar. Desce um pouquinho que eu vou te usar. Vem cá que eu vou te ensinar algumas coisas, Moisés. Você está entendendo o que você veio aqui? Amém. Senhor falando com você, vem cá. Vem cá, Everson, que eu vou te ensinar algumas coisas. Vem cá, Daniel, que eu vou te ensinar algumas coisas. Vem cá, Ivanildo, que eu vou te ensinar algumas coisas. E na medida que a gente vai se permitindo ser ensinado pelo Senhor, vai chegar um determinado tempo, querido. O Senhor está ouvindo clamores, o Senhor está ouvindo gritos da sua família, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais. O Senhor está ouvindo gritos que têm saído das madrugadas, e Ele está te preparando como um libertador. Aleluia. Isso pode ser mais rápido, isso pode ser mais demorado, depende da sua predisposição em fazer. Qual foi a palavra que eu pedi para a igreja repetir? Eis-me aqui. Então vai depender, lá no verso 4, vai depender do tempo que você leva para poder falar eis-me aqui, para você entender o propósito. Ah, pastor, minha família precisa tanto ser liberta. Ah, pastor, meu marido bebe, precisa tanto ser liberto. Ah, pastor, meus filhos precisam tanto ter a vida transformada. E ele está falando, ah, fulano, você precisa tanto falar eis-me aqui. Deixa eu te usar. Deixa eu te enviar, deixa eu te colocar na brecha, onde eu preciso que você esteja. Você vai ver um reboliço que eu vou fazer dentro da sua casa. Você vai ver um reboliço que eu vou fazer com esse seu filho, com esse seu marido, com essa sua esposa, com esse câncer, com essa falta de emprego, com essa situação financeira que você está vivendo que parece que não tem solução.
Mas você não me fala, eis-me aqui. Você não deixa eu falar, eu sou. Hoje é noite, querido, de declarar, eis-me aqui, para que ele declare, eu sou. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. E aí a gente sabe da história, Moisés passa um tempo, Moisés vai corrigir, Moisés dá desculpa, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. E o Senhor interpela Moisés e fala, eu estou te mandando, Moisés, eu sou. Está difícil para você? Ah, porque eu não sei nem falar direito, não tem problema, eu vou mandar o Arão com você, seu irmão, para você não ir sozinho. Sempre que você estiver indo, querido, cumprir o chamado de Deus na sua vida, você não vai estar sozinho. É verdade. Se a gente precisa de alguém humano do nosso lado, o Senhor levanta. É verdade. E quando não houver necessidade desse alguém humano do nosso lado, aí vai ficar só dois, só nós e ele. Glória a Deus. Porque quando precisar de um humano perto de nós, vai ficar três, nós, o humano e ele. Ah, pastor, eu estou sozinho nessa luta, o povo lá em casa é crente, mas parece que ninguém ajuda, ninguém preocupa. É porque o povo lá na sua casa não é libertador. O povo lá na sua casa não foi chamado para ser libertador. Pastor, mas isso não deveria ser o chamado de todo crente? Depois você conversa com ele. Porque ele não chamou todo mundo que estava no Egito. Ah, vem cá todo mundo, nós vamos usar o cesto para tirar todo mundo. Chamou Moisés. Querido, isso é uma história, é muito longa, é uma história que tem muitos entraves, muitas situações. É bom depois a gente pegar o livro de Êxodo para ler. Muitas riquezas aqui. E a gente não consegue ministrar isso numa pregação só. Mas Moisés volta e ele vai se colocar perante o faraó. Deus está mandando você ficar de frente para o seu pior inimigo, Satanás e seus anjos. Você precisa se posicionar. Não adianta você chegar no Egito e ficar escondido. Tem gente, a gente até escutou, já ia perguntar para a esposa, tá vendo? Se ela tivesse morrido, que tristeza que ia ser. Valorize enquanto esse cônjuge seu está vivo do seu lado. E depois que morre, ele fica lembrando. Daqui a pouco ela vai estar aí. Mas tem gente que fica escondendo e fala assim, ah, pastor, mas parece que depois que eu decidi mesmo que eu ia andar certo, o trem só piorou. Você sabe por quê? Você parou de frente de Faraó e falou assim, eu agora não faço parte do seu exército mais. Satanás está olhando para você, ele está vendo um brilho saindo do seu rosto. Aleluia. E isso está irando ele. Ele está olhando para você e está começando a ver as pessoas em volta de você sendo contaminadas por você, e isso está trazendo ódio no coração de Satanás. Satanás está olhando para a sua família e já está sabendo que os dias estão contados. A sua família, os seus parentes, a sua casa já está começando a ser cercada. Já tem anjos lá na sua casa, com tablados, já cercando. Pode aplaudir. Porque você está lá em Midian pastoreando. Pastorear é cuidar das coisas de Deus. Você está cuidando das coisas de Deus. O que eu falo com esses meninos? O que eu falo com o Tiago? Cuida das coisas de Deus, meu filho, que Deus vai cuidar das suas. Enquanto você está se entregando, enquanto você está buscando o reino em primeiro lugar, os anjos estão lá ao redor da sua casa com os tablados lá fechando um quarteirão. Não, aqui não entra demônio não. Aleluia. Aqui não entra seta do mal não. Aqui não entra desastre não. Aqui não entra desgraça não. Aqui não entra morte não. Aqui não entra podridão não. Aqui os alimentos prosperam. Aqui a roupa não acaba. Aqui o sapato não acaba. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Existe um projeto sobre a sua vida, querido. Sapatos não terminava, roupa não terminava, roupa não encolhia, sapato não furava, nada acabava. Imagina você com a calça e um sapato 40 anos. E quando você vai crescendo, ao invés dela crescer, ela vai esticando um pedacinho, vai ficando grande de novo. Um nuguete espiritual de noite vem e passa no sapato. É o projeto de Deus para a vida daqueles que o temem. Sobre a minha e a sua vida. Aquele negócio de não, a camisa está até puindo aqui, de tanto puendo, sei lá, de tanto que eu uso, está até rasgando. Quando você acorda no outro dia, está novinha de novo. Porque existe um projeto sobre a sua vida. Existe o cuidado de um Deus que vai te tirar desse deserto. E mais ainda, vai te usar para tirar as pessoas desse deserto. Por isso você veio aqui nessa noite, para ouvir que você é um libertador.
E você pode sair daqui acreditando ou não, isso é problema seu, não meu. Vocês podem sair daqui escutando as pessoas falando assim: quem é libertador é Jesus, irmão, não é você não. A Bíblia diz que Moisés foi levantado como libertador. A Bíblia diz que você está sendo levantado como libertador. E eu recebo isso. E quando a gente entende uma palavra dessa, a gente já sai olhando para as pessoas aprisionadas, mas eu vou peitar aquele que está te prendendo. Eu vou bater de frente com o sistema que está te aprisionando. Eu vou começar a orar por você e essas cadeias vão cair. Crente não pode ter esse negócio: eu fico com medo. Depois a gente começa a orar para esse povo demoniado que vem atrás da gente. Crente não pode ter esse papo não, meu irmão. Se você é convertido, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, tem esse papo não. A gente escuta crente falando assim: pastor, esse negócio de ficar vendo diabo não é comigo não. Nós estávamos almoçando num lugar esse mês, aí a pessoa falou com a gente assim: graças a Deus eu só vejo Jesus, eu não fico vendo esses negócios de diabo não. Eu falei: pois eu vejo, porque eu tenho meus olhos espirituais abertos. E se eu estiver num lugar e ele passar, eu falo: opa, você está passando aí fazer o quê? Onde você está rindo? Dali para trás, da porta para fora. Sai. Sai em nome de Jesus. Crente não pode ter medo de ver diabo não, irmão. Você sabe por que você tem medo de ver diabo, de manifestar diabo? Pastor, se manifestar um diabo e alguém perto de mim, eu morro. Você sabe por quê? Porque Cristo ainda não é Senhor da sua vida na íntegra. Você tem medo. Você tem medo do diabo manifestar perto de você, você não sabe o que você vai fazer. O que você vai fazer é estender sua mão, meu filho, você é só um vaso. É estender sua mão e falar: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Esses papos de: o diabo manifestou na igreja, eu estou 15 em cima dele e não conseguiram resolver nada. Isso é papo furado, irmão. Isso é papo furado. Porque a força não dá nem ninguém expulso. Pastor, se não tiver em jejum, consagração, no monte, no buraco, na caverna, no subsolo, não consegue não. Então a força está em mim, hein? Então a força está em mim. Eu não estou falando que você vai chegar de qualquer jeito. Eu estou falando com crente. Eu estou falando com gente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou falando com gente que o pecado é um escorregão, não é uma prática. Eu não estou falando com um cara lero que está com a vida toda errada, ele sai pondo a mão na cabeça dos outros, porque ele vai falar assim: Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, eu sei quem que você é. Aí vai falar: nem eu sei quem eu sou. Mas se você está diante de Cristo, querido, se Cristo é o seu advogado por enquanto, depois vai ser o seu juiz. Se não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, que a Bíblia fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a Bíblia fala que Satanás vai estar debaixo dos nossos pés, se a Bíblia fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, se a Bíblia fala que morri com Ele, ressuscitei com Ele, tenho poder sobre todas as coisas, se a Bíblia fala que eu farei coisas maiores do que Jesus fez, ó, que trem de doido. Só vamos fazer assim: ó, do you mean? Ué, que troço de doido aí. A Bíblia fala que eu tenho poder para fazer coisas maiores que Jesus fez. Jesus teve só 3 anos para fazer isso. Eu já tenho 13, que eu estou na presença dele, e eu tenho que fazer coisa maior que ele. Ele fez sozinho com Deus. Eu tenho ele, Deus e o Espírito Santo ainda. Glória a Deus. Você está entendendo que o negócio não é tão difícil igual a gente pensa? Satanás fica pintando uma engenhoca aí, que a gente não vai conseguir nada, a gente é derrotado, a gente é derrubado, você é fazer, você estender a mão para mim, eu vou te dar um couro. Pastor, o pessoal da igreja ali foi com a mão para expulsar o demônio, ficou todo mundo arrebentado, minha mulher foi para o hospital. Para com essas histórias. Mas foi verdade, pastor. Então ore a Deus para que você seja diferente. Coloque a mão sobre a sua cabeça e repita comigo assim: Senhor, faz de mim um libertador. Você pode repetir isso mais alto? Senhor, faz de mim um libertador. Você tem noção do que você está pedindo a Deus nessa noite? É como que Deus, se Deus estivesse entregando para você a chave da algema, a chave do portão, a chave da grade, a chave do cárcere, a chave da depressão, a chave da morte, a chave do câncer,
a chave das doenças, a chave da separação, a chave do adultério, da traição. Deus está te entregando um monte de chave. Você ouviu dizer que você ia receber a chave da vitória. Olha o tanto de chave que você vai sair com ela daqui, meu irmão. E para quem está assistindo a pregação, não tem campanha para entregar um monte de chave, não. Isso é minha, essa chave. É de abrir a igreja. Mas o Senhor está entregando, querido, tanta chave aqui nessa noite, para você que está em casa e quiser receber. Coloca a mão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, na sua casa. A igreja está com a mão sobre a cabeça. Repita aí na sua casa, no hospital onde você está, no trabalho, você assistindo essa mensagem. E peça: Senhor, faz de mim um libertador. Porque é para isso que você foi chamado, é para isso que nós fomos levantados. Nós precisamos sair daqui hoje, irmão, igual caça-fantasma, já procurando, já olhando para aquele irmão na sua casa, já olhando para os seus filhos, mãe, meus irmãos, já olhando para situações. Nossa, você está no meu caderno. Pega o nome daquela pessoa, irmão, começa a orar por ela. Começa a orar por ela. Não preocupa se ela é macumbeira, se ela é cachaceira, se ela é drogada, se ela não sei o quê. Você não vai olhar para o problema, você vai olhar para o Deus que está te chamando para ser libertador. Já viu aquele negócio quando você entra numa multinacional, aí eles te dão um uniforme, te dão um crachá, aí você sai, igual quando a gente entra na polícia, você pega a calça jeans e a camisa branca, né, Fernando? Você já sai na rua achando que você é polícia, com a calça jeans e a camisa branca. Sai daqui hoje, irmão, sentindo que você está fardado já, libertador. Você vai olhar para as pessoas aprisionadas por Deus. Nós dois. Então me chamou, não chamou? O eu sou, não é? Deus meu pai, Deus de Abraão. Eu não posso falar Deus meu pai, o Deus que meu pai servia, não é ele. Então, o Deus de mim, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Senhor está comigo, eu sou, e nós vamos libertar esse povo. E a Bíblia fala que você vai libertar, Moisés, o meu povo. Ah, pastor, é meu irmão, meu filho, meu pai. Não, é o povo dele. Talvez você chama de marido, você chama de esposa, você chama de filho, você chama de vizinho, você chama de amigo do trabalho. Mas ele está falando com você que é para chamar de meu povo. E na sua oração, quando você bateu o olho na pessoa, bateu o olho. Quando você bateu o olho assim na pessoa, você fala assim: você é povo do Senhor. Você é propriedade. Irmão, o crente precisa de voltar com alguns termos que ele abandonou. Você é propriedade do Senhor. Satanás não tem poder sobre a sua vida. O cara está lá na droga que está ruim. Você fala: Satanás não tem poder sobre a sua vida. Nós assistimos essa semana a mensagem do Luiz Hermínio, que ele dizia que ele estava drogadaço cantando hino. Não, pastor Carlos, eu vou mandar uma mensagem para ele depois. Ele estava drogadaço cantando hino. E aí os caras falam: essa música é de crente, né? Não, ele falou: mas eu sou crente. Você é crente que na boca de fundo drogado desse jeito? Eu falei: é. Porque Satanás ele pode dominar a minha carne, o meu espírito não. Querido, o espírito dessas pessoas, desses familiares, dessas pessoas que estão desviadas, afastadas, que não conhecem Cristo, a ligação deles é com o Espírito de Deus. Satanás pode aprisionar o corpo, a mente dessas pessoas, mas o espírito não. O espírito só reconhece um espírito, o de Deus. Satanás não tem poder sobre o espírito. É por isso que Paulo fala da luta da carne contra o sangue. Por que ele fala assim? Satanás está me tentando no espírito. O que Satanás tem para atrair meu espírito? Ele tem para atrair a minha carne. Por isso essas pessoas estão entregues desse jeito aos prazeres da carne. Mas o Senhor está levantando uma legião de libertadores nessa terra. E onde você passar, querido, se você não tiver óleo na sua casa, eu acho que tem alguns vidrinhos de óleo ali ainda. Não é pelo óleo, não. A gente aqui não espiritualiza nem mistifica as coisas, não. Mas tem um poder quando a gente está ungindo as coisas. Se você não tem, pega um óleo ali, sai passando nos portões da nossa vizinhança, sai passando nas esquinas onde que é boca de fumo. Fala: Senhor, eu repreendo esse demônio sobre a minha cidade, sobre a minha região. Eu repreendo, Deus, sobre a vida dos jovens desse lugar. Eu repreendo a ação de Satanás sobre os casamentos, tanta gente separando da minha região. Eu repreendo isso. E já entra na sua casa, meu irmão, e já vai ungir no portão para o Senhor: eu repreendo todo o mal na minha casa. Tem gente que vai embora e já fala assim: que capeta está lá em casa assistindo o jornal. Aposto que Satanás já chegou. Mas, irmão, você está pondo Satanás lá dentro da sua casa. Você já entra assim: a minha casa é uma bênção. Ainda que não seja. O crente vive pela fé.
A fé não é o que está lá na sua casa, não. É o que você espera que vai estar lá na sua casa. É o que a presença de Deus vai gerar lá na sua casa. Não existe ainda, vai ter. Meu marido vai ser uma bênção, minha esposa vai ser uma bênção, meu filho vai ser uma bênção, meu pai vai ser uma bênção. Eu vou ter um emprego bom, vou conseguir uma vaga na faculdade. E Satanás e seus anjos vão olhar para você, mas como? Você não tem condição nenhuma, pai? O problema é seu. Meu pai tem condição. Meu pai é dono do ouro e da prata. Mas a gente não pode ficar só com essa passagem de meu pai é dono do ouro e da prata. A gente tem que ficar com a passagem de obedecer, de ser fiel a Deus, de entregar o nosso coração totalmente, de lutar contra a carne, de não aceitar os prazeres da carne, de buscar primeiro o reino de Deus. Então, irmãos, é um conjunto de coisas, é um conjunto de situações que precisam. E aí você já sai proclamando libertação. Quando você vê crente na rua hoje, você vai falar assim: ô libertador! Glória a Deus! Ô libertador! Aí os mais jovens falam: LGBT, cuidado, eles vão achar que é LGBT, né? Porque nós sairemos daqui, irmãos, transformados na mente. É uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Eu sou um libertador da minha geração. Irmãos, eu pego lá em casa com minha esposa, com Giovana, a gente fica conversando. Quantas famílias que a gente vem vivendo uma outra realidade hoje, em 3 anos que essa igreja existe aqui. Glória a Deus. Ah, pastor, você está chegando por causa sua? Não. É por causa do que o Senhor tem feito através da vida de um vaso que se dispôs a ser um libertador. Aleluia! Libertador da minha família, libertador da minha casa, libertador dos meus amigos, libertador de quem vem, libertador dos seus amigos, libertador dos seus familiares. Amém. E aí imagina se todo mundo entende isso, irmão, e começa a libertar o povo. Ah, pastor, mas é fácil assim? Para nós é. Para ele não foi, não. Mas ele já fez o que tinha que fazer. Então a gente precisa agora só vestir a farda de libertador e ir cumprir a lei. Glória a Deus. E cumprir a graça. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós alcançamos os outros, é pela graça que as pessoas recebem o amor de Deus. Graça é um favor não merecido. Graça é a gente não receber o que a gente merecia, que a gente merecia era inferno, e receber aquilo que a gente merece. E não receber, é isso aí, você entendeu? É você receber a salvação que você não merecia e deixar de receber o inferno que eu e você merecia. Isso é graça, irmão. É Jesus fala, chegar e falar assim: ó, o que você merece é o inferno, mas eu não vou te dar. O que você não merece é o céu, mas eu vou te dar. Glória a Deus. Porque eu vim para trazer graça. E você era pecador. E onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Por isso que eu te amo. Por isso que eu tenho tanta paciência com você. Glória a Deus. Por isso que você me irrita tanto. Por isso que você me pisa no meu calo tanto. Mas eu não te deixo para trás. Por causa da minha graça. A minha graça te basta. É Jesus que está falando isso com a gente, irmão. Glória a Deus. Ó Deus, minha vida precisa de ser mudada, minha vida precisa de ser transformada. Eu preciso de ir numa igreja forte, eu preciso de uma oração forte, eu preciso de uma mão forte, eu preciso de um pastor forte. E aí quando você fala desses tudo forte que você precisa, você está falando: eu não tenho um Deus forte. Porque quando a gente precisa começa a precisar de coisas fortes, é porque o Deus que nós servimos não é forte. Porque quando eu sirvo a um Deus forte, eu não preciso de uma oração forte, de uma sexta-feira forte, de uma campanha forte, de não sei o que. Forte é Jesus, irmão. Glória a Deus. Forte é Jesus. Pode ir. Aleluia. Uma pessoa falou comigo assim: pastor, a igreja batista é uma igreja mais light, mais tranquila, né? Vocês não têm que tipo a mão, expulsar demônio e tal. E eu vou com uma pessoa que está precisando disso. Olha pra você ver. O que você acha? Eu levo ela numa outra igreja assim mais, né? Ou o que você acha? Então, meu irmão, fica à vontade para você fazer o que você quiser fazer. Você sabe por que a gente não vive com a mão na cabeça das pessoas expulsando demônios? Primeiro, que a gente tem a direção de Deus para expulsar daqueles que a gente vê que quer a libertação. A Bíblia fala que sempre que aquele morador saía daquela casa e vagava por 7 dias fora dela, ele chamava mais 7 amigos piores do que ele, falava: vamos lá na minha antiga casa para saber se ela está ocupada. E aí quando eles voltavam na antiga casa e não tinha morador naquela casa,
entrava ele, mas 7 pior do que ele morava naquela casa. Deixa eu traduzir para vocês aqui o que eu estou falando. A Bíblia fala que sempre que Satanás sai de uma vida, se ela não for preenchida pelo Espírito Santo de Deus, ele volta com 7 pior do que ele. E aí, querido, estou criticando igreja nenhuma não. Não lembro da igreja A, B, C, D, não é isso que eu estou falando não. Mas você precisa ter muita responsabilidade. Para você expulsar um demônio da vida de alguém, você precisa de saber que essa pessoa quer ser liberta. Porque senão você está abrindo uma porta para mais 7 pior do que aquele que já está nela voltar e ocupar aquele lugar. E aí eu expliquei isso para essa pessoa. Mas você sabe por que aqui você não vê a gente impondo tanta mão assim para o povo cair, para o povo negociar e rolar no chão e pega o microfone reserva aí. Você sabe por que você não vê isso aqui? Porque aqui a gente entende que as pessoas são libertas pela palavra. Glória a Deus! Se for uma possessão de tal forma que Satanás manifestar, querido, nós vamos impor as mãos, vamos orar e vamos expulsar. Mas se não for, essa pessoa vai continuar voltando. Ela vai continuar vindo. Ela vai continuar ouvindo. Ela vai continuar se limpando. Ela vai continuar se libertando. Ela vai continuar se tratando das suas feridas. E quando você menos assustar, ela já está totalmente liberta, porque ela foi liberta pela palavra. Não é assim, vai, foi. E aí, queridos, eu já caminho para o encerramento dessa palavra, dizendo que Moisés volta, que Moisés se posiciona contra aquele faraó, e a gente sabe as 10 pragas do Egito. O Senhor endurece o coração de faraó. Mas Deus é difícil demais, pastor. Ele manda o homem lá libertar o povo e vai e endurece o coração do outro para não deixar o povo sair. Deus tem propósito em tudo que ele faz. E quando chega na última praga, e faraó permite que Moisés saia com o povo, e depois que Moisés sai com o povo, ele se arrepende. Satanás tem olhado para pessoas, tem olhado para famílias e tem pensado, por que eu tenho uma brecha para ele? Você sabe como que Satanás dá uma brecha na vida de uma pessoa? É quando ele pega pesado demais. Quando Satanás pega pesado demais a vida de uma pessoa, ela descobre que ela precisa sair daquilo. Você está entendendo agora por que muitas pessoas vêm até a igreja e você não vê a pessoa mais na igreja? É porque Satanás dá 2 passos para trás e fala, opa, se eu continuar apertando demais, ela pula fora. Então eu vou dar uma aliviada. Aí ele dá uma aliviada, a pessoa não procura mais Deus, porque afinal de contas já deu uma aliviada, né? Nossa, já deu uma melhorada boa. E aí é só questão de tempo para ele voltar a bombar de novo. Então, querido, você vai sair daqui com esse propósito libertador na sua vida. Moisés sai com o povo murmura, o povo questiona. Ah, Moisés tirou nós do Egito para morrer aqui. Ah, Moisés, será que vai ter? Lá não tinha sepultura que dava para enterrar todo mundo, para a gente ter que vir para cá. Ah, lá a gente tinha pelo menos pepino, cebola, alho, vinagre, tempero, vinagrete, e aqui não tem nada. E Moisés orava, e descia carne, e descia a água da pedra, e tá calor demais, e Deus pegava um ar-condicionado com o nome de nuvem e colocava sobre o povo. Ah, tá frio demais, Deus colocava um aquecedor solar em forma de coluna de fogo e esquentava o povo. E a murmuração o tempo todo. E quando chega no final daquela jornada, querido, Moisés olha para frente e vê o mar. Talvez você saia da sua casa nessa noite vendo um grande mar na sua frente. Talvez você saia da sua casa nessa noite olhando e falando, Deus, não tem solução não. Pastor, não tem jeito para minha família, não tem jeito para esse casamento, não tem jeito para essa doença, não tem jeito para minha vida. Tem um mar na minha frente. E pior do que ter um mar na sua frente, é você olhar para trás e ver Faraó e o seu exército vindo atrás de você. Agora zebrou mesmo. Não tem como eu ir para frente porque tem um mar. E se eu voltar? Deus está falando com pessoas que não tem para onde correr mais. Deus está falando com pessoas que já fez o que podia fazer, já deu o que tinha que dar, já tentou o que tinha que tentar. Deus
Deus está falando com pessoas que Ele só precisa que você entenda que o libertador que vai te usar como libertador é Ele. Que quem vai fazer essa parada toda é Ele. Porque Ele vira para Moisés e fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? O Senhor está falando com Moisés: ele para de orar, para de me chamar, para de ficar de zum 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 no meu ouvido. Deus está falando com pessoas aqui: para de orar. Olha, pastor, que negócio que é esse? Deus está falando com pessoas que começam a agir. Você já orou? Você já me pediu? Eu já escutei. E detalhe, eu já te dei. Só que você não recebe. Por que clamas a mim, povo? Eu já dei, eu já entreguei. Pega a vitória que já é sua e segue. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche, pastor Ivanildo. Diga ao povo que entenda a minha palavra, pastor Ivanildo, e avance. Diga ao povo, pastor Ivanildo, que tome posse da vitória e avance, porque eu já liberei sobre esse povo a vitória. Eu já liberei sobre esse povo a libertação. Eu já liberei uma palavra profética sobre a vida desse povo. E o povo está murmurando, esperando vir algo que não vai vir. Já está aqui. Glória a Deus. E aí Moisés toca naquelas águas, e as águas se abrem, um paredão de um lado, um paredão do outro, terra seca no meio. E o problema é que tem pessoas que mesmo passando em meio à terra seca, ele entra no meio do paredão para ver como é que está lá, né? Quer dar uma curtida lá nos peixes, quer pegar os peixes com a mão. Segue o caminho seco, irmão. O caminho é estreito, é o caminho que o Senhor abriu para você passar. E a Bíblia diz que o povo de Faraó alcança o povo de Moisés e vai passar junto. O caminho que Deus abriu para você, o seu inimigo não vai conseguir passar por ele. Em nome de Jesus. A porta que Deus abriu na sua vida, ela não vai servir para o seu inimigo passar por ela. Glória a Deus. Aquilo que Deus entregou para você como libertação sua e do seu povo, Satanás não vai conseguir chegar até você. Pastor, mas eu estou olhando, ele está vindo. Pastor, mas eu estou olhando, ele está chegando. Pastor, mas eu estou olhando, tem um mar na minha frente. Deus está falando: diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Deus está falando: segue, buchinho cheinho, pé no caminho. Já bebeu água que sai da rocha, já bebeu carne que caiu do céu, já ficou no fresquinho da nuvem, já ficou no quentinho da coluna de fogo. Agora, meu filho, segue o rumo, porque tem uma terra prometida para mim e para você, onde manda leite e mel. Glória a Deus. Tem gente querendo ficar no Egito, irmão Iver. Tem gente valorizando as coisas do Egito, enquanto Deus está falando: eu tenho uma terra prometida para você. Não são todos que estão na caminhada que vão conseguir alcançar a terra, infelizmente. Tem uma canção, querido, que eu escutei essa semana algumas vezes, e sempre que eu escuto eu me emociono com o final dela. Uma canção de Samuel Mariano, depois você escute. E o final dela fala assim: respira, se arraste, faça o que tiver que fazer para você chegar lá, porque no final a gente vai voltar para casa. Aqui não é a nossa casa. Essa terra, esse lugar não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. Talvez você é um crente moderno, você não entende de primeiro o que eu estou falando. Mas nas ministrações dessa igreja você vai ser ensinado sobre isso. Aqui não é a nossa casa. Nós vamos voltar para casa, querido. Em nome de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: eu vou para junto do Pai nos preparar morada. Glória a Deus. A nossa casa está preparada. Você está entendendo por que o Senhor se entristece quando pessoas na caminhada vão ficando para trás? É como se ele olhasse o Minha Casa Minha Vida do céu e falasse assim: Bruna, sua casa já estava pronta, não desiste não, não desanima não tira a mão do arado não. Está luta, mas eu estou contigo todo dia. Eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo os faraó te confrontando. Eu estou vendo o Egito tentando te engolir. Eu estou vendo eles colocando mais serviço em cima de suas costas no Egito. Mas fica firme, vai dar certo, você vai conseguir. Você está entrando na terra, está chegando. Você está atravessando o mar, não morre não, se arrasta.
É o que Deus está falando para você nessa noite. Aleluia. Libertadores, eu gostaria de convidar. Primeiro, eu gostaria de convidar quem ainda não se entregou para Cristo, quem não entregou sua vida para Jesus. Convidar também quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem por algum motivo se afastou e deixou de caminhar de acordo com o que Deus tinha para a sua vida. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, ou que quer aceitar Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida, para que você já saia daqui hoje como um libertador da sua casa, da sua família, porque com Cristo não tem tempo de carência. Você o aceita e já passa a valer. Você sai ali fora do capitão, aí vocês falam, ó, já tem um plano agora sobre a minha vida, já está valendo, não tem carência não. Tem alguém no nosso meio que compreendeu essa mensagem, foi convencido pelo Espírito Santo e quer entregar sua vida para Jesus e quer reconciliar os caminhos do Senhor?